Olá, alunos! Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Mais uma aula, mais um momento de estudos. Hoje nós iremos tratar de algo que não é tão novo assim para vocês. Algo que já foi falado, mas vale a pena ser novamente cobrado. É a proposta de intervenção. Lembrando que ela faz parte da conclusão e que ela vale ali 200 pontos. Então é muito importante sempre estar observando se a gente está fazendo direitinho, ok? A gente sabe que a proposta ela está dentro da conclusão, só que a gente precisa entender o que é a conclusão. A conclusão não é somente a proposta, ela tem outros elementos, né? A conclusão ela é o quarto parágrafo, ela tem que ter ali no mínimo umas 5 linhas para estar bem desenvolvida, onde você vai trazer um resumo do que foi dito, algo breve, vai trazer a possibilidade dessa solução. Isso aí é a proposta de intervenção. E vai reafirmar, confirmar a sua tese, o que você acredita. Por que nós temos que trazer uma solução? Como já foi dito, o Enem, o tema do Enem, ele é sempre uma questão social, uma problemática social. E você, ao final da discussão, da argumentação, das apresentações dos fatos, né, da sua opinião, da sua tese, você precisa apresentar uma proposta que solucione essa problemática. E é isso que a proposta de intervenção vai exigir de vocês, que a quinta competência vai exigir de vocês. E o que é a proposta de intervenção? Você vai propor uma solução, uma intervenção para essa situação, problema apresentada pelo tema. E a quinta competência vai exigir, tá lá, está clarinho lá, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Mas, eu não sei o que é direito humano. Isso é um problema, a gente precisa ter em mente quais são os direitos humanos, para a gente não cair no nível zero. E o que é que o nível zero a gente tem que fugir dele? O que é que ele fala? Não apresentar uma proposta de intervenção ou não apresentar proposta relacionada ao tema ou ao assunto ou ferir os direitos humanos. Se você ferir os direitos humanos, você vai ter a redação até zerada, a depender, né? Você pode ter não só a competência número 5, como a redação. Então é melhor a gente fugir disso aí. Os cinco pontos obrigatórios para que sua redação chegue ao nível 5. Qual é o nível 5? Elaborar muito bem proposta de intervenção detalhada relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no tema. E quais são esses 5 pontos? A ação, o agente, o modo ou meio de execução dessa ação, o efeito e um detalhamento. Você tem que escolher um desses pontos e detalhar. Para a gente fugir do nível zero, a gente tem que, primeiro, respeitar os direitos humanos, né? E elaborar uma proposta que apresente os 5 pontos. Pro, o que são os direitos humanos? Os direitos humanos, eles foram afirmados na Constituição da República Brasileira, né, Federativa do Brasil, a partir, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a carta elaborada pela ONU. E a gente apresenta as diretrizes da educação estão lá também apresentando os direitos humanos. Então, assim, joga na internet você encontra com muita facilidade. Mas eu vou fazer um resuminho para vocês. Quais seriam esses? A dignidade humana, a igualdade dos direitos, o reconhecimento e a valorização das diferenças e diversidades, a laicidade do Estado, a democracia na educação, a transversalidade, vivência e globalidade e sustentabilidade socioambiental. Eu digo sempre aos meus alunos o seguinte:
Não importa a sua religião, não importa as suas crenças, não importa o que você pensa ou você acha sobre aquela pessoa que fez um mal muito grande a você, ou a outra pessoa, a alguém, tal. Merece isso, merece aquilo? Calma. Você pode pensar o que você quiser, mas na redação você não pode apresentar isso. Porque esses seus pensamentos talvez vai ferir a dignidade do homem. Mesmo que na sua cabeça você acredita que aquela pessoa mereça, mas na redação não é assim. Se a pessoa cometeu um crime, tem o direito perante a lei em responder esse crime na justiça, responder. Se a justiça, se a lei brasileira permite que essa pessoa que cometeu o crime seja ressocializado, ou que uma pessoa que não tem a mesma religião que a sua professe a sua fé, é direito dessa pessoa. É direito dessa pessoa casar-se com a pessoa do mesmo sexo. É direito dessa pessoa vestir-se como acha melhor. E por aí vai. Acho que nós temos as nossas crenças, mas as nossas crenças não podem ferir o outro. Então, isso é respeitar o direito do outro, respeitar o espaço do outro. E é isso que os direitos humanos pedem. Então, você não pode falar, fulano tem que morrer. Eu sempre, bandido do bom não é bandido morto, na redação do Enem, tá bom? Então, a gente tem que pensar muito bem antes de dar as nossas opiniões, ok? Eu trouxe um exemplo, Enem de 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu trouxe 6 exemplos aqui rapidinho que ferem os direitos humanos. Por exemplo, para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveriam ser cortado qualquer sinal de transmissão de internet, assim reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários. É direito das pessoas ter acesso à internet. Então, não é cortando o sinal que você resolve o problema. Para prevenir o cidadão de tal erro, as publicações, reportagens, notícias, etc., deve-se fiscalizar antes da publicação e, caso haja intervenção na notícia verdadeira ou censurada em ideias realistas, o publicador deve ser punido com 1 ano de cárcere privado, sem ter direito a se comunicar com nada ou com ninguém através da internet. Não é bem assim, a lei não está dizendo isso, né? Então a gente precisa ficar claro o que é que a lei diz, sem se comunicar com nada nem com ninguém, não é bem assim. A lei diz isso, então vamos tomar um pouco de cuidado. Temos que aprimorar uma lei, pois que publicar notícias falsas será preso ou taxado como multas rescisórias e também será excluído da sociedade. Não é assim que se resolve um problema. E aí vai a sexta, que eu acho bem. O caso é grave, temos que punir esse tipo de uso com a própria morte. Gente, você não pode matar ninguém na redação do Enem de jeito nenhum. Ok? Então, nós temos aí exemplos de que não sejam copiados. Para criarmos uma proposta de intervenção, a gente tem que trazer esses 5 pontos que eu já tinha dito, uma clara e relacionada à proposta, tá? Então, a ação é o elemento essencial que auxiliará na identificação dessa proposta, a qual se relaciona o agente. Tomem cuidado com o agente, para que esse agente não seja um agente nulo. É preciso que haja um agente social, um órgão do governo, sociedade, a sociedade de modo geral, a iniciativa privada, a mídia, escolas, família, ONGs, até você mesmo, eu como um próprio indivíduo. Mas que o agente seja parte dessa ação de forma que seja executada e que não seja uma ação nula também, né? A ação não pode ser nula, é preciso que algo
de fato de peso, que é algo que envolva mesmo e que resolva o problema. Você precisa deixar claro como isso vai ser, como isso vai acontecer, o modo, o meio, e principalmente o efeito de tudo isso. E aí você vai pegar algo dentro desses cinco e vai detalhar bastante. Portanto, a proposta de intervenção, muito bem elaborada, de forma detalhada, é aquela que apresenta os cinco elementos. Essa concepção de avaliação destaca os elementos de maneira. Os elementos que materializam na superfície textual. A concretude e, na sua essência, a vagueza da proposta de intervenção. Vocês precisam apresentar algo concreto e real que possa ser de fato materializado. É, e na sua ausência, eu li errado. O que é que quer dizer isso? Se vocês não trazem nenhum, os cinco elementos, vocês já vão perdendo ponto. Só trouxe quatro, perde ponto. Só trouxe três, perde ponto. Fica vago demais, perde ponto. Ok? Eu trouxe exemplos da presença dos elementos, tá? E assim, foquem em uma proposta. Tem gente que faz várias propostas e acaba que a proposta fica um pouco. Uma fica muito bem construída e as outras não. O Enem vai valorizar a que está bem construída. Então não percam tempo com várias propostas. Faça uma só e faça ela bem feita. Então cabe ao Estado o papel de promover campanhas publicitárias que alertam e conscientizem a população sobre a importância dos produtos e serviços, contratos virtualmente. Aí essa proposta ficou um pouco vaga. Olha a segunda, como ela já ficou mais bem elaborada, apresentando cinco elementos. Além de garantir a segurança dos dados bancários de pessoais dos usuários, através de políticas que exijam dos sites informações claras sobre o sigilo dos seus dados. Dessa forma, é inegável que a manipulação do comportamento virtual da população será combatido, salvaguardando os direitos ao lazer e ao entretenimento seguro garantido pela Constituição Brasileira de 88. Apresenta os 5 pontos. Nós temos outro aqui. Segundo Steve Jobs, a tecnologia move o mundo, portanto, é dever. Aí vem o agente, Ministério da Comunicação, em parceria com plataformas como Facebook e Google, aí são os agentes, tentáculos das trocas de informação, né? Impulsionar, você tem aí a ação, impulsionar uma melhora na tecnologia, para que esses filtros de moldes, pessoas sejam extintos, aí seria o meio, né? O meio, né? Por meio de um investimento pesado por parte do governo. Aí o efeito, com o intuito de minimizar a manipulação dos dados. Você vê quando ele fala ali da tecnologia, ele está detalhando. Por fim, eu trago para vocês um resumão, né? O agente, quem é que executa a ação, o que vai ser feito, a ação da proposta, né? O meio, como, por meio de quê, de que maneira, com qual recurso, como essa ação vai ser executada. O efeito, para quê, qual é o objetivo, a finalidade, a consequência, a conclusão prevista a partir dessa ação. E detalhe de forma muito clara, de forma muito explícita como isso pode acontecer. Eu gosto muito que detalhe o como. Eu acho que fica mais bacana, tá? Cuidado com os agentes nulos, alguém, ninguém, uns, outros, verbos no imperativo, isso não é legal porque ele vai trazer o vocativo, que seria o você, e ações nulas, dar o primeiro passo, medidas devem ser tomadas, coisas mais vagas, seja claro, seja objetivo. Meus queridos, foi bom estar com vocês, qualquer dúvida estamos aí, grande beijo.